Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. 7 de setembro de 2016, 194 anos de independência do Brasil. Será que valeu a pena essa independência? Sair do jugo português e continuar na mão dos portugueses, como nós continuamos? Expulsamos daqui os holandeses, os franceses. Nós temos aqui uma pleiade de craques para analisar isso. 3 homens da caserna. Aqui está o meu querido amigo, brigadeiro Raul José Ferreira Dias. Pouca gente sabe que é Raul José. Nome de cantor, hein, brigadeiro? O nosso general Luiz Alberto Quirô também. Luiz Alberto é nome de zagueiro, né? E dos bons, né? E dos bons. Luiz Alberto foi zagueiro do Bangu. Né? E o general Edson Oliveira Goulart. Então, nós temos aqui com homens que viveram quantos anos de caserna? 42. Quantos anos de caserna? 42. 41 anos, 6 meses e 2 dias. Vocês se aposentam cedo. Muito cedo. Então, muito aí cedo. E quantos anos faz que vocês estão fora? Né? Eu estou há 11. E poderia estar, olha aqui, ó, com todo esse potencial, na plenitude e contribuindo, da forma. E contribuindo. Por favor. Mas era para estar aqui o general Pujol, que hoje tem dados compromissos, deve estar o dia inteiro comemorando o 7 de setembro. Convidei também o comandante-geral da Brigada, também deve estar alucinado aí com essas manifestações todas, né? E a Ana Ortiz. Né? Mas, de qualquer forma, nós somos bons o suficientes, né, para fazer o programa sozinhos, ou não somos? Claro. É claro, então vamos matar a pau hoje num programa que vai analisar esse 7 de setembro. Valeu a pena, não valeu a pena? Será que a proclamação da República veio nos ajudar ou foi mais perniciosa que a própria independência? Mas tudo isto faz parte da avaliação pessoal de cada um. Nós vamos agora ao Momento do Engenheiro aqui no Pampa Debates. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. O Sindicato dos Engenheiros alerta: a nomeação político-partidária para cargos públicos faz parte do jogo democrático e é fundamental para a governabilidade do país, do Estado e até dos municípios. O que precisa ter fim são os abusos e ampliação sem limites das nomeações, que tantos prejuízos causam à qualidade dos serviços prestados à nossa população. É um fator determinante para o desestímulo das carreiras dos servidores. E o problema não para. A nomeação de leigos para cargos de responsabilidade técnica é ilegal, pois afronta a legislação vigente e normativa do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Contra isto, o SENGE atua com vigor, identificando distorções, notificando os gestores responsáveis e encaminhando denúncia aos órgãos de fiscalização. Acesse o portal SENGE e saiba mais. Sindicatos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Eu vou começar com o nosso general de divisão, Luiz Alberto Quirô. Temos motivos para comemorar a independência do Brasil? Me parece que sim, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, que a autoestima do país parece que renasceu. Estamos passando a limpo um passado recente de bolivarianismo, como queiram, de ingerência indevida na nossa soberania, trazendo o Brasil novamente a um país soberano. Independente do viés ideológico que cada um tenha, hoje nós já vemos uma reação dos nossos ministros de Relações Exteriores a respeito da ingerência indevida nas decisões políticas do país, nesse recente processo de afastamento da presidente da República. Me parece que valeu a pena, Paulo Sérgio. Quando a gente fala, e se ouve muito, né, que pena que mandamos os holandeses embora, só que nós mandamos os holandeses embora cerca de 200 anos antes de que fosse proclamada a nossa independência, em 1822. O momento histórico era outro. Talvez hoje nós estivéssemos nos arrependendo seriamente de termos ficado na mão dos holandeses, né? Eu relembro, quando se fala em exército brasileiro... Não sei. Não, eu tenho certeza que não nos arrependeríamos, nem dos franceses. Eu tenho dúvidas, né? Tenho dúvidas a respeito, porque o momento histórico era outro. Porque a independência nós temos que analisar, nós deixamos de ser uma colônia portuguesa, continuamos às mãos dos portugueses, não uma monarquia portuguesa.
Essa que é a verdade. Quem dominava o Brasil era a monarquia portuguesa. E ainda quer dizer, só foi se libertar da coroa do jugo português da mão de portugueses. Monarquia talvez seja outro termo que você queira. Eu, ao contrário da maioria, eu penso que nós cometemos um engano lá atrás, né, com o próprio Benjamin Constant. Continuamos o imperialismo português. A República, cometemos um engano. Nós tínhamos nos livrado de vários problemas da República Velha, da era do Getúlio e depois na República Nova, na própria Revolução de 64. Se nós não tivéssemos optado pela República lá em 1889. Mas isso aí eu acho que dá um programa, ou vários programas inteiros de se discutir. Dá uma conferência inteira. Me parece que a independência política do Brasil, naquele momento, se fazia necessário. Continuamos dependentes? Continuamos sim. Posteriormente, e agora nós vivemos isso com muita intensidade, quando nós recorremos aos organismos internacionais, tipo OEA, para reclamar de um processo que é inerente à nossa soberania. Isso me deixa muito triste. Nós mesmos estamos abdicando da nossa Brigadeiro Raul José Ferreira, eu estava pensando aqui a Marinha, não, mas o Brigadeiro representa a Marinha, porque ele é um mirante também, ele gosta da água. Não, que eu sou capitão amador, aí ele fica brincando isso aí. Então... Quando o cara é de terra, mar e ar, como é que chama? Não, é uma Forças Armadas inteira. Não, é absoluto. É o Ministério da Defesa. É com muita satisfação. É com muita satisfação, Paulo, que a gente aceita esse convite de vocês, ainda mais estando na presença de dois homens das armas com o cabedal de conhecimento e a folha de serviço que tem o general Quirô e o general Goulart. Mas os nossos telespectadores, você fez uma pergunta e eu vou te responder. Eu não tenho dúvida que foi muito bom termos ficado com os portugueses. A nossa unidade territorial, ela existe por causa dos portugueses. A Guiana também era francesa. A Guiana também era holandesa. Então, não é o fato de ser holandês ou francês que poderiam fazê-los melhores. Os Estados Unidos era holandês. Sim, não era irlandês. Sim, foi, grande parte dos colonizadores. Mas eu tenho certeza que o que acontece, e naquela ocasião era importante, porque era um momento em que as próprias cortes portuguesas queriam transformar o Brasil de novo em colônia. Houve ordem para isso. E foi, como você se referiu, e principalmente o general Quirô, foi a Casa Monárquica de Orleans e Bragança que se insurgiu contra as cortes portuguesas e, na pessoa do seu filho, do príncipe regente, disse: não, nós continuaremos ser um reino, e um reino independente. Naquela época já tinha traição. Não era traição, era um processo normal. Era um processo normal, certo? O Brasil já estava... Não, tá certo. É porque naquela época o Brasil já estava... bota o filho aqui e o neto, né? E acontece o que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu? Proclamou a independência. Não, mas aí é que está. O que acontece é o seguinte: quando o Brasil começa a ser independente, sabe quando, Paulo? Para mim, no dia 7 de setembro, às 5 horas da tarde de 1822. Não, ele começa a ser independente em novembro de 1807. Vai dizer que foi na maçonaria que proclamaram a independência. Eu posso te contar história sobre a maçonaria, mas o detalhe é o seguinte: a invasão de Napoleão, em novembro de 1807, começa a independência do Brasil, porque forçou Dom João e toda a corte, e aí veio juízes, engenheiros, a justiça militar, os militares, vieram todos para o novo país. Então nós começamos a... Era um país de segregados portugueses. Era uma colônia. Era uma colônia. Portugueses. E aí o que acontece? Degredados portugueses. Janeiro de 1808. O que acontece em janeiro de 1808? Chega a família real. Banco do Brasil, Banco Central... Banco do Brasil? Banco do Brasil foi fundado por Visconde Gaúcho, Mauá. Sim, mas consequência da vinda da família real. Certo? Então, ali começa o Brasil, a nacionalidade, o espírito da nacionalidade. Existe sim um trabalho, como você se referiu, da maçonaria. José Bonifácio, Joaquim Gonçalves Ledo,
São homens importantes que agiram naquele momento da independência do Brasil e eram todos maçons. Era o grão-mestre da maçonaria e o primeiro vigilante da maçonaria. Eu só quero comunicar que hoje o WhatsApp não está à disposição. Nós vamos trabalhar com os nossos telespectadores por e-mail. Já falei pampadebates@pampa.com.br. pampadebates@pampa.com.br. Está aí no seu vídeo. General Goulart. Bom, agradecer mais uma vez, Paulo Sérgio, o convite para estar aqui com meus dois grandes amigos, General Quirô e Brigadeiro Dias. Eu diria o seguinte, na verdade a independência do Brasil começa em 1648, quando pela primeira vez brancos, negros e índios se uniram para expulsar o invasor holandês, no meu entendimento. E quanto à independência... Mas é interessante, né? Porque o português não era considerado invasor, aí o holandês é considerado invasor, o francês é considerado invasor. Que constituíram a primeira força unificada de nacionais, ali é o espírito da nacionalidade que começou a nascer. Agora, quanto à independência do Brasil, em setembro de 1822, é muito difícil a gente fazer uma análise assim isenta das reais condições ou motivações que estavam por trás daquele movimento, porque essa distância é muito grande. E outro detalhe, a gente tem mau hábito de analisar o passado com os valores do presente. Sim. E aí fica muito fácil a gente ter certas considerações. Analisar o passado com os resultados do presente é importante. Não, estou dizendo com os valores do presente. Olha, ele está falando aqui, eu sou pinto, eu sou obviamente português, né? Então eu estou fazendo uma análise que os resultados estão aí. É só olhar e ver. Sim, mas a própria mudança da família real para cá foi atendendo os interesses geopolíticos daquele momento, porque a Inglaterra queria, porque, convenhamos, o exército francês chegou aos frangalhos em Lisboa. Você não precisava ter saído de Lisboa para vir para cá. Houve, quem leu... Foi até um ato de covardia. Foi um ato, aquele Lord Strangford, fez tudo... Fugiram. Claro. Com interesses escusos, porque dentro do jogo geopolítico daquele momento, da Inglaterra, valia a pena. Por isso é que eu não tenho dúvida... Olha que está falando um francês aqui. Mas eu não tenho dúvida absoluta, não tenho dúvida nenhuma. Foi muito bom. Talvez nós estejamos levando muito tempo para realmente transformarmos todo este potencial que nós temos e sabemos que temos numa grande nação. E aí está, você falou ainda agora, sobre o problema das nomeações políticas. Você acabou de falar disso, do SENS. Muito bem. Veja o que acontece com os fundos de pensão. Então nós estamos, vou lhe dizer, nós estamos só que os fundos de pensão, processo de independência. Fundos de pensão, Petrobras, que está lá no Banco do Brasil quando ocorreu, Correios, o Correios menos, mas Banco do Brasil, Petrobras quando ocorreu, e os fundos de pensão, todos que ali estavam eram profissionais das suas áreas, funcionários. Petrobras, Paulo Roberto, o Nestor Severo, todos eram funcionários de carreira da Petrobras. Não, você está falando do também. Não, no fundo não. No fundo os fundos de pensão foram sindicalistas. Não, foram sindicalistas. Aí puxa, da Previ, puxa os funcionários do Banco do Brasil para serem dirigentes. Eu posso falar pelo o fundo dos Correios, tenho gente conhecida que eles comentaram comigo e da influência muito grande de pessoas externas. Claro, porque aí vem o que indica, pega o funcionário mais vulnerável, mais suscetível à corrupção. É isso aí, a malandragem. Bota um profissional, mas por ser profissional não significa que o cara vai ser decente. Não, o problema não é... Talvez eu não tenha me feito entender. Não é pelo fato de você colocar o profissional. O problema é a ingerência política, que foi o que você leu aqui ainda há pouco. Então, essa ingerência política nociva, que traz essa ideologia do crime. Porque isso não é ideologia política, é ideologia do crime. Pelo amor de Deus. O propósito era roubar. Era manipular. Está aí provado. Quantos e quantas condenações já ocorreram? Só não aconteceram ainda as condenações políticas.
pampadebates@pampa.com.br. Lembrando que a Unicred sabe que sonhar é importante, mas realizar ainda mais. Por isso, nesta época do ano, que as contas parecem acumular, conte com a Unicred para ter as melhores soluções de crédito pessoal e empresarial, General Goulart, com excelentes condições. Acesse unicred.com.br e saiba mais. Unicred, mais valor para você. Não esquecendo também que nós temos que trazer a boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAL-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAL-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. No Prêmio Arquiteto e Urbanista do ano de 2016 da Federação Nacional dos Arquitetos, o trabalho de Demétrio e Enilda Ribeiro foi celebrado com a conquista na categoria In Memoriam. Em vida, Demétrio Ribeiro recebeu os títulos de professor e cidadão emérito, além do colar de ouro do IAB Nacional. Em função do seu centenário, no dia 4 de outubro, haverá sessão solene em homenagem ao arquiteto e urbanista na Câmara Municipal de Porto Alegre. E vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, a quem mandamos um grande abraço. Doutora Daniela. Boa tarde. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os tipos de câncer de mama. O câncer de mama é um tumor que se desenvolve como uma consequência de alterações genéticas em algumas células da mama, que passam a se dividir descontroladamente. Geralmente essas células alteradas, elas iniciam nos ductos mamários, originando então o carcinoma ductal, ou nos lóbulos, originando o carcinoma lobular. Os tumores invasivos são aqueles que podem chegar a produzir metástases para outros órgãos. Existem também os tumores não invasivos, que são chamados de carcinomas in situ, e eles estão contidos em uma localização da mama. Eles não têm a capacidade de se espalhar para o resto do corpo. Porém, eles podem evoluir para um câncer invasor e também devem ser tratados. Frente a qualquer um desses tumores, consulte com um especialista. Obrigado, doutora Daniela. Bem chumbo grosso aí para os nossos oficiais generais. Paulo, mesmo com a democracia falha e capenga que temos hoje, nada foi pior que o regime militar que o Brasil viveu. Diego Batista. Quem responde, o Diego? Os três? Não, eu posso começar. Eu gostaria de então começa. Diego, me parece que você deve ter informações privilegiadas, que talvez eu, que tenha vivido intensamente esse período, desde o primeiro momento, não tenha. Porque durante o regime militar, e as fotos e aí os periódicos mostram isso fartamente, nunca houve tanta liberdade de ir e vir para as pessoas de bem, nunca houve tanto crescimento econômico para as pessoas de bem. Efetivamente, aqueles que praticavam crimes pagavam pelos seus crimes. A impunidade não estava totalmente implantada no país, de dizer que, ouvir de antigos dirigentes que a Suprema Corte é acovardada, que a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional estão acovardados, que todo mundo está submetido à vontade do Ministério Público Federal, que tem que ter cuidado com a República de Curitiba. Infelizmente, eu devo dizer a você, não sei a sua idade, que as informações hoje são um pouco distorcidas da realidade que o Brasil viveu. O Brasil era a 8ª economia do mundo, atravessou crises do petróleo violentíssimas que levaram vários países à bancarrota e nós saímos bem. Eu também concordo contigo que o melhor regime ainda é o democrático. A escolha do dirigente pelo povo, tá? E representante do povo. A sociedade, por vezes, tem os seus mecanismos de defesa. Os teve no fim da monarquia, quando no passo obrigou as Forças Armadas a apoiarem a República, ainda que fossem contrárias. Lá estava Floriano Peixoto, que era um monarquista. Durante a República Velha isso aconteceu várias vezes. Durante o governo do Getúlio Vargas, que hoje é cantado em prosa e verso, quando da Revolução Constitucionalista de São Paulo, que era uma promessa dele de dar uma nova Constituição para o país, não deu, o povo não queria e a nação se rendeu à vontade do povo. Posteriormente, no movimento de 54, 55, 61 com a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 64 a nação usou as suas forças armadas para defender os seus
interesses maiores, suas cláusulas pétreas, seus objetivos nacionais permanentes. Posteriormente, quando a nação achou que já tinha terminado, veio o processo direto já e resolveu escolher o presidente da República. Mais tarde... Por que não fizeram impeachment do Jango em vez de fazer um golpe militar? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Não sei se ele havia criado. O Jango talvez tenha tentado fazer o que o Jânio já tinha feito. Ou seja, um movimento que tinha tentado fazer um movimento de retirada, certo? Para voltar no braço do povo. E assim como o Jânio, Jango também não voltou. Certo? Então, a aula que o general Quirô nos permitiu, certo? É o seguinte: a ditadura, com tudo fechado. Né? Nós vivemos no período getulista, de 37. No Estado Novo. No Estado Novo, depois da Polaca. Nós vivemos uma ditadura. Depois da Polaca. Ali foi ditadura. O regime militar, a não ser um pequeno período, tinha Congresso, tinha Justiça, tinha povo na rua e, como o general se referiu, nós andávamos a qualquer hora do dia ou da noite com segurança. Certo? Porque depois houve toda essa criminalização da autoridade da polícia e a vitimização do bandido, que isso tem que acabar. Olha, eu diria o seguinte, eu sempre quando falam regimes militares, digo o seguinte, foi governo dos presidentes generais, que na verdade nós tínhamos generais na presidência da República, e não os militares. Os militares só estiveram no poder, na verdade, dia 31, a partir do dia 31, dia 1º, porque no dia 2 de abril de 64 foi escolhido pelo Congresso o novo presidente da República. E os militares voltaram aos seus quartéis. Então nós passamos todos a exercer normalmente nossas funções. Então não tem nada dessa de regime militar, tem regime ou governo dos presidentes generais. E o Exército é tão malquisto que todo mundo quer ver o desfile militar. Impressionante, as ruas. As Forças Armadas... Apesar de hoje, lá em Brasília, deixaram o povo longe, né, do desfile. Ficou muito protegida, né, a ala principal onde estava o presidente da República e a primeira-dama, né? Mas, de qualquer forma, todo mundo... Paulo, isso vai passar. Desfile militar. Isso vai passar, porque todo esse movimento que está ocorrendo hoje, ele vai acabar se esmoroar, porque a verdade ela vai triunfar. A verdade irá triunfar, e a verdade foi o assalto, foi o crime que a sociedade brasileira sofreu, certo? Dessa camarilha que tinha se assessorado do poder e roubou tudo que podia ter roubado. Vários parceiros políticos de todos os partidos. De todos os partidos. Eu não estou dizendo. Paulo Sérgio, eu não estou me referindo a um partido, não, Sim, Paulo. Claro, é isso aí. Não estou me referindo Paulo Sérgio, nenhuma colônia holandesa ou francesa deu certo. E não fala em Estados Unidos, porque foi uma colônia inglesa. Não, a colonização foi também com degradados irlandeses, o seu início, né, dos Estados Unidos. Nova York foi holandesa. A única colônia holandesa que deu um pouquinho certa foi a da África do Sul com holandeses, mesmo assim capturados por ingleses. A Guerra dos Boers. Mas nós estamos falando... Isso é a Guerra dos Boers. Do Boers? Boers. Na realidade, nós estamos olhando, né, as colonizações. A colonização portuguesa comparada com a outra. Comparei com os Estados Unidos, que não foi holandesa. Ele falou em Nova York que os holandeses ali estiveram, mas nós estamos falando dos Estados Unidos como um todo. Nós estamos falando da Austrália, nós estamos falando da Nova Zelândia, nós estamos falando da África do Sul. Né? Então nós estamos falando de tudo isso, que deu certo. Né? Então vamos lamentar por não ser ingleses. Não. O Júlio Oliveira. Eu acho que foi muito bom que nós tenhamos sido portugueses. Também acho. Eu não tenho dúvida disso. Né? Aliás, o Ferreira Dias, do meu nome, não me deixa mentir. Né? O general Quirô, um abraço a ele, fui seu aluno em 1986. Forte abraço, tenente Urnal. Urnal? É Urnal a pronúncia? Mais um francês? Urnal. Pode ser, né? Porto Alegre. Ayrton Ferreira, Boese, Paulo Sérgio, boa tarde a todos. Em homenagem à pátria, os ilustres componentes da mesa, hoje estou assistindo o programa em posição de sentido. Ayrton Ferreira Bonesto. Está vendo como tem muito mais pessoas que admiram as Forças Armadas do que criticam? Me parece, as pessoas às vezes se enganam. As Forças Armadas são um instituto da sociedade. Por isso que nós somos servidores do Estado e não somos servidores de governo.
A sociedade tem os seus mecanismos de defesa. Os teve no Collor, foi para a rua e botou o Collor. Não, agora não deu certo, pressionaram o Congresso Nacional e nós estamos num processo de judicialização da nossa República, porque é o órgão ou o poder que ainda resta, que as pessoas consideram que as leis fazem restar. Pode restar, mas a sociedade está usando os mecanismos que ela tem para se defender. Lá em 64, ela utilizou o que ela tinha, as Forças Armadas, que era o que restava. Quem começa o movimento de 64 força, não foram os militares. Não. Na realidade, quem começa o movimento foram basicamente 3 governadores. Magalhães Pinto, por Minas Gerais. Carlos Lacerda, no estado da Guanabara. E Magalhães Pinto, em Minas Gerais. Não, e mais um menino de São Paulo. Perdão, é o Ademar de Barros. Ademar de Barros, em São Paulo. Então, esses três... E no parlamento, o Ranieri Mazzini... O menino foi ótimo. Foi o Ranieri Mazzini e o... Está me faltando... Lúcio? Não. O Ranieri Mazzini assumiu a presidência. Assumiu a presidência da República. E o outro que disse, fizemos a nossa parte, vocês façam de vocês. Tanto que o movimento militar começa com Olímpio Mourão Filho descendo de Minas na direção do Rio e uma tropa que vai para... Esse que deu pontapé inicial para a Revolução foi Mourão Filho, que depois foi queimado. Aí o que acontece? As tropas, então, num sentimento maior, ao invés de se degladiarem, se unem, certo? E muda a história. Rani Ortiz está aqui, mandou um e-mail aqui com uma carinha chorando. Não adianta chorar, Ortiz. Assumiu o compromisso, tem que vir. Paulo Sérgio, não fui eu que convidei, foi a assessoria dela que pediu para ela vir. Na linha de frente dessa situação. Naquele momento... Nós somos testemunhas oculares de tudo aquilo que aconteceu naquele momento e para frente. E eu Auro de Moura Andrade, me lembrei. Eu ia olhar no Google, não me lembrei. Ranieri Mazzini e Auro de Moura Andrade. E um ato de coragem do Emílio Carrasco Médici que botou a cadinha na rua. Não participaram, ouviram, e são comentários que normalmente tendenciosos. Parabéns, Brigadeiro, por deixar claro de onde vem o verdadeiro e danoso poder justamente daqueles que ainda livres, leves e soltos que estão por aí, os políticos. O Luiz Paulo Valano. Mas não dá para generalizar também. Luiz, veja bem, eu não sou contra os políticos, muito pelo contrário. A nossa sociedade é política o tempo todo. Nós somos seres políticos. Nós somos seres políticos. O que nós precisamos é realmente começar a fazer política. A política que é a arte de fazer o possível, sempre com os olhos no futuro. O bem comum. O bem comum. Mário Manuel, Paulo Sérgio, qual o general, ele bota aqui generais do governo, qual o general que governou o país e morreu rico? Nenhum, todos tiveram que ter ajuda até para o enterro. Não, menos. Ninguém teve ajuda para o enterro, até porque os militares têm isso. Os ex-governantes de hoje entram mecânicos, torneiros, terroristas e saem milionários. Abraços, o Mário Manuel. Não foi o caso da presidente Dilma Rousseff, vamos deixar a bem da verdade. Não, mas me parece que ele foi uma figura retórica. Não, mas não tem. Quem precisou de ajuda foi até o Andreasa. O Andreasa ficou marcado por isso. Não, o próprio o Figueiredo, que tinha aquele sítio do Dragão lá, deixou aquela bomba, a família já pagava pensão para aquele filho que ele teve quando era presidente da República. Eu até estou falando que eu sou um cara, eu admiro o Figueiredo, gosto dele até hoje. Eu estava lembrando da Expo Inter, que o Fernando Henrique Cardoso não veio na Expo Inter, veio como candidato. Passou 8 anos no governo, não veio na Expo Inter. O Lula veio uma vez. A presidente Dilma veio uma vez. O único presidente que saiu lá do palanque oficial da tribuna e andou no meio do povo, sem segurança, foi João Batista de Oliveira Figueiredo. Para sentir o cheiro do cavalo que ele gostava, né? Sim. O único que entrou no Maracanã e foi ovacionado? Médici. Presidente Médici. Mas deve estar e na inauguração da Fonte Nova... Estava todo mundo controlado, 200 mil pessoas controladas. 200 mil pessoas, era claque. Pois não tem aquela amiga da amante da marca, da Yara, né, que foi na Fonte Nova, na inauguração, acho que foi o Geisel, que entrou na Fonte Nova e foi ovacionado. E ela saiu dali e abandonou o terrorismo, porque o povo está aclamando o presidente, por que eu vou ser contra? Esse episódio marcou a história, inclusive. Chovendo e-mails aqui. O Roberto Brito.
Parabéns pelo programa de alto nível, com a bancada, com conhecimento e cultura. Especial abraço ao Brigadeiro Dias. E tem um fã-clube aqui no programa. O nosso Roberto Brito. Roberto, obrigado pela... É que esse assunto é um assunto que realmente eu gosto. Eu tenho, ao longo do tempo, me interessado e até conhecer um pouco mais profundamente, mas com essa sua audiência e com a sua intervenção aqui, que nos anima de continuar o nosso trabalho. O José Costa, Exército, ele bota, e tem gente que fala mal dos milicos. Que conhecimento, que cultura eles estão mostrando aí. Só tem uma queixa dos militares. Se eles houvessem terminado o serviço, não estaríamos passando por essa situação calamitosa atual. José Costa, como é que é terminar o serviço? Eu também não entendo. Também não. Vocês entendem, não adianta. Eu também não entendo. Temos que ir a Cuba para ver, né? Pronto, eu ia acabar de dizer, eu teria que ir a Cuba, a Coreia do Norte, ou a China, ou a União Soviética, para poder aprender como é que se... Em termos de economia, visitar a Venezuela na volta. Esses problemas. Jader Martins, jornalista Paulo Sérgio, boa noite a todos e aos senhores gorilas de pijama que estão aí. Dizer que a ditadura não causou mal algum é brincadeira. Ora, olhem os seus netos, não esqueçam o que fizeram Costa Silva, Médici, Golbery e Ustra, até com a presidente Dilma. Um grande abraço a todos. Jader Martins, também que não manda um abraço. Sim, não. O Jader, olha só, você falou da presidente Dilma, mas a companheira dela de cela diz que não aconteceu nada. Não sou eu que estou dizendo, não, é a companheira de cela dela. Não, mas peraí, nós publicamos uma foto na capa do jornal com os dedos roxos. Será que ela se mordeu os dedos? A companheira de cela dela ela sendo julgada lá em Minas Gerais, um tribunal militar mineiro, ela com as mãos assim, as unhas todas roxas, né? Ela se mordeu. Olha só, eu tenho uma séria não. Eu sempre gosto de dialogar, tá? Então, o nosso telespectador... Sim, claro. O nosso telespectador, quando ele levanta essas questões, certo? É importante que a gente possa fazer um contraponto ou dar a nossa opinião. O que é certo, absolutamente, não há dúvida, certo? Nenhum tipo de exceção deve ser permitida. Nenhum. E apoiada. E apoiada. Seja a esquerda, seja a direita ou qualquer uma. Nós temos que viver de acordo com a lei. Certo? E é isso que, de repente, nós estamos aprendendo agora. Certo? Aceitar o que a lei. Certo? Então não adianta, certo, querer ir contra a lei. Então, quando eu vejo alguns garotos, né, quando aquela menina incentivando, certo, todo mundo ir à luta para depredar e quebrar, e ela acaba se machucando e sendo ferida depois, certo? Pelo amor de Deus, isso não é democracia, em lugar nenhum do mundo. Sabe o que o Jader me lembrou quando falou em gorila? Eu tinha até nem me lembrado mais desse termo gorila, me lembrei do Brizola, né? Brizola aos sargentos. Prendam os gorilas e tomem os quartéis. Era uma manchete dos jornais da época. Claro, né? sim. Que ali ele realmente... O que ele fez? Ele provocou uma insubordinação nas Forças Armadas. Incitou a luta dentro uma violência à ordem disciplina. Paulo, no dia 13 de março de 1964, eu tinha 12 anos. E eu estava com minha mãe e meu pai assistindo o comício da Central do Brasil. Comício da Central. E naquela ocasião, o senhor Jango disse, está registrado, que os sargentos deveriam prender e, se necessário, matar os seus oficiais. Isso pode ser dito? Por um presidente? Por um presidente, por alguém que queira ser o presidente da República? Pelo comandante supremo das Forças Armadas, que deve zelar pela disciplina e hierarquia. Pronto. Que é o presidente da República. Então está aqui. Senhores, o único erro dos militares foi proclamar esta República, que até hoje não deu certo. Viva a Casa de Bragança, restauração já, o Júlio mandando dizer aqui. Não, o pior é que eu concordo. Eu também. Eu já me coloquei. Eu ouvi dizer desses que tragam a família imperial da Inglaterra para cá. Não, olha só, pode ser a nossa. Isso, certo? O que nós estamos, desde aquela época,
Goulart, nós estamos precisando ter o referencial da nação que as famílias reais têm. Os 10 maiores IDHs do mundo, dos 10 maiores IDHs do mundo, 7 são monarquias. Será que alguns não aprenderam que o comunismo só é bom para quem está no poder? Temos aí um péssimo exemplo que vivemos, o Luciano Fontes. Exatamente. Me parece que livremente, olha aqui, eu estou lendo a favor e contra. Vocês são senhores. Autoexplicativo. Isso é autoexplicativo. O programa não é democrático popular, é democrático. Então, pode se manifestar. Eu só tiro... Desde que seja feita a vontade do mediador. Não, eu leio todos, até contra mim. Não há problema. Isso eu sou testemunha aqui, o Paulo realmente faz. Gostaria de perguntar à ilustre mesa se é possível mudar o texto da Constituição Federal. Pergunto isto porque esperar um dos 3 poderes chamar as Forças Armadas a uma intervenção no governo seria o mesmo que a raposa ligar para a delegacia e pedir um delegado. Delegado, venha me tirar daqui e me prender porque eu vou comer todas as galinhas que estão aqui. Como resolver esta situação? Abraço a todos. Está mandando aqui o João Pereira. Nós estamos vivendo o Estado Democrático de Direito. A Constituição só pode ser mudada através de um projeto de emenda constitucional aprovado por a maioria absoluta. 2/3. Mas eu acho uma nova Constituição. Uma nova Constituição. Mas eu acho que essa questão que o nosso telespectador, o João, levantou, certo? Eu particularmente concordo com a posição que assisti essa semana do professor Denis Rosenfield. Nós não temos condição hoje de termos uma nova Constituinte. Nós temos que trabalhar, sim, para algumas modificações na nossa Constituição. Mas tem que emendá-la, não tem. Pontuais, né? Pontuais. Mas emendada que está uma coxa de detalhes. Não, mas nós temos que fazer convocar uma Assembleia Constituinte exclusiva já. Não dá mais para conviver com essa Constituição. Olha, é uma temeridade. Hoje não é temeridade. Hoje de retalhos. Não. É tão errada. Quantas emendas já teve em quantos anos? Quantos anos tem a americana? Aí de novo a colonização inglesa lá. Quantos anos tem a americana? Mais de 200 anos. Quantas emendas tem? Constituição tem, Paulo. Entendeu? Eles vivem assim há 500 anos. Tá bom, tem. E nós temos uma ruim, muito ruim. Por quê? Sabe por quê? Porque ela estava sendo redigida e todos nós vivemos isso. Para o parlamentarismo. Sendo redigida para ser um regime parlamentarista, certo? E num belo ponto em que não se podia mais voltar para trás, houve uma decisão, não, vamos fazê-la de parlamentarista. Então, por mais razão, eu tenho que mudar, eu nem sabia disso. Então, o senhor está me dando mais razão para mudar. Não, eu concordo contigo. Essa Constituição tem que mudar. Ela tem que mudar. Uma Constituinte exclusiva. Ela tem que mudar. Eu só não acredito paralelamente com o Congresso Nacional. Sim, mas só vai tratar de Constituição. Sem interferência do Congresso. E as pessoas que forem do Congresso Nacional vai dar a mesma Constituição. Paulo, acredito que deveria existir uma censura acordável entre os poderes e a imprensa. No meu modo de ver, acredito que quando se divulga a falta de policiais, a falta de vaga nos presídios e que a polícia só irá atender casos muito especiais. Então ele está achando que a imprensa está divulgando que não deve. E isto leva a mais homicídios a esse caos que estamos vivendo. Eu vou te dizer... Marcelo Barbosa. A censura jamais. Certo? O que tem que haver, o que não pode acontecer é determinado, por exemplo, um determinado jornalista com peso, dizer que numa refrega, num combate entre a polícia, certo? E o bandido, que a polícia se comportou mal. O senhor e a senhora que nos ouve, certo? Já imaginaram como é entrar num combate entre a polícia e um marginal? Entre mata ou morre, não tem outra situação. Vocês já imaginaram isso? Aquele episódio ali na frente. Olha, eu estava vendo hoje um documentário sobre os atletas olímpicos do Brasil. Grande parte foi atingido por bala perdida. Sim, o Paralímpico, né? Sim, o Paralímpico. Então, é uma situação em que, exatamente isso, eu estou me referindo àquele fato do hospital, na frente do hospital. Então, aquilo ali é um combate de rua. Aquilo ali não é a polícia, não. Aquilo não é um combate segurança de rua. Pública. Aquilo ali não é segurança pública, é um combate de vida ou morte.
É lamentável ver a anarquia que está tomando conta das ruas do país. O erro está no regime militar da época ter dado liberdade e perdão a estes terroristas comunistas que hoje estão querendo mudar o Brasil. O Brasil é livre e governado por pessoas eleitas pelo povo. Fora com os políticos falcatruas. Viva o Brasil, Jorge Sartori. Não sei se é presidente José Ivo. Não, me parece... Tu te assustou, pensou que ele ia criticar os milicos, né? Parecia. Há 30 anos que houve a redemocratização do país. Essa geração que está aí era uma geração de 10, 15 anos, que estão aí... Ou menos, conduzindo o Brasil. Me parece que não houve culpa. Eu acho que o presidente Figueiredo foi um grande herói nacional da pacificação, que conseguiu fazer uma transição exemplar, de um regime para outro, sem maior. Vamos olhar as nossas repúblicas vizinhas, que nós vamos ver o que significou para o tecido social o rompimento entre as Forças Armadas e a sociedade que alimenta essas Forças Armadas. As pessoas não podem entender de maneira diferente. Nós somos parte integrante da sociedade. Nós a ela devemos toda a nossa devoção à sociedade que nos alimenta. E juramos defendê-la até com o sacrifício da própria vida. Então não adianta querer dissociar as Forças Armadas da sociedade. Essa é a razão por que nos dão 78%, 80% de aceitação perante a nação. Se bem que hoje em Brasília, quem é que foi mais aplaudido? Não foram as Forças Armadas, foi a Polícia Federal. Polícia Federal. Está atendendo, o que ela está fazendo? Está atendendo os anseios da população. Está se comportando como uma polícia de Estado. De Estado. É isso aí. Não de governo. Não de governo. Daniel Leitor Lunardi. Boa noite, senhores. Bela bancada. Poderia sair daí o presidente da República. Quem fala mal da ditadura é porque tinha algum problema com a lei, ladrões de banco, guerrilheiros, etc. Para muitos da minha geração foi a melhor época das nossas vidas. Repito, Daniel eu acho que nós poderíamos entronizar Paulo Sérgio Pinto como nosso candidato a presidente. Longe da política, nem para vereador. Não, mas não seria, pô. Parabéns, excelente programa. Saudações adesguianas, bancada verdadeiramente patriota. Quanto ao bolivarismo, trata-se, na verdade, de tentativas de implantação da tirania comunista. Veja o Fórum de São Paulo. Quando quase destruíram o Brasil. Quorum et anima una pro Brasília. O Cláudio Mar Barcelos, lá de Pelotas. Quorum et anima. Então diz certo. Per Brasília, ou seja, só coração pelo Brasil. Eu desafio no hino nacional, parabéns a você, batendo palma, imagine em latim. Adelar Freitas, seleto debatedores, meu abraço ao brigadeiro e aos generais da mesa. Falam tanto no sumiço de cidadãos no dito regime militar. Os bagunceiros que não conseguiram implantar o comunismo sumidos foram 350 em 25 anos. Hoje, com a democracia, além de não podendo mais sair às ruas, 259 mil pessoas são assassinadas por ano. Este é o balanço. O Adelar Freitas. Não, na verdade, são 110 foi secretário da Segurança do Rio Grande do Sul. Hoje, por ano, nós temos uma hecatombe, assim, essa carnificina de 110 mil pessoas que morrem entre acidentes de trânsito e homicídios. Sim. Agora, o Brasil é o campeão mundial em números absolutos de homicídios por ano, que é lamentável, né? William Vieira, gostaria de propor alguns questionamentos aos presentes. Como as Forças Armadas enxergam o marxismo cultural atualmente enraizado em nossa sociedade? E qual a postura para combatê-lo? Como pode-se tolerar um processo de impeachment notoriamente teatral, onde o réu é punido por seus crimes? Qual a opinião onde o réu não é punido por seus crimes? Qual a opinião dos presentes em relação ao desarmamento? Eu, particularmente, acho que somente governos corruptos e totalitários temem os cidadãos armados. Somos súditos e não cidadãos de pleno direito, pois criminosos não têm preocupação em relação a isto. E nós, cidadãos de bem, temos que viver na cultura do chame a polícia e reze para não sermos mortos. Já como no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, cidadãos têm real exercício do seu direito à cidadania, que a civilização americana ela foi mal conduzida lá pelos ingleses, né? Aqui que foi bom.
O William Vieira. Eu queria só falar Eles gostaram? Que eu queria só dizer, completar e colocar um dado novo aí pro William. Nós vivemos essa semana, Paulo, uma situação que eu jamais pensei em viver. Havia uma sessão no Fórum de Porto Alegre, né, em que deveria comparecer um criminoso. E os bandidos, dentro da cadeia, não permitiram que esse criminoso comparecesse ao tribunal do júri. Isso é inédito, hein? Ou seja, o Estado deixou de ser Estado. O Estado agora é a quadrilha que está dentro da cadeia, que diz quem entra e quem sai. Cara, pelo amor de Deus. Isso é o fim do mundo. Esse é um precedente que eu desconhecia. O Renan Malheiros aqui. O general Goulart foi secretário de Segurança. Por que não resolveu a questão dos presídios do Brasil? No caso do Rio Grande do Sul. Posso? Pode? Dentro do planejamento da governadoria da Cruzes, estava essa resolução, só que não deixava ela conduzir o processo de abertura de novas vagas por vários mecanismos que permanentemente eram apresentados na medida em que ela queria tomar avançar. E teve o prefeito do PT, o Jair Jorge, que aderiu a ela e fizeram o presídio, que até agora está inoperante. Então, com ela conseguiu implantar ali a parceria público-privada e no final, quando só faltava assinatura para início das obras, foi feito pedido a ela do futuro governador para que ela não assinasse. Bom, mas então nós tínhamos ela criou uma força-tarefa em outubro de 2008, eu fui encarregado de coordenar essa força-tarefa para resolver essa questão. Tinha vários empecilhos ali no meio do caminho e que gradativamente nós fomos eliminando até chegarmos à etapa que era a construção de novas casas prisionais. Aí ela abriu licitação para 6 novas casas prisionais e, obviamente, que os disputantes entram em conflito e os recursos acabam impedindo que a gente conseguisse. Mas, de qualquer forma, nós conseguimos construir a de Guaíba, Santa Maria 2, viu? Ampliamos todas as charqueadas, Osório, e assim fomos fazendo o que era possível. Agora ela tinha um projeto efetivo para aumentar em 6 mil. Eu sempre me lembro do juiz Johnson, lá de Lajeado, que ele liderou a construção do presídio lá, então eu trouxe ele aqui ao programa, uma homenagem a ele, que os juízes também podem fazer essa tarefa junto com a iniciativa privada. Até agrupamentos indígenas muitas vezes eram colocados em cima da área que estava sendo oferecida para evitar que nós conseguíssemos iniciar o processo. Houve de tudo. Tadeu Schmidt, Paulo Sérgio, para seu conhecimento, nós aposentados do banco sofremos com indicações para diretorias da Previ por parte do banco e por parte dos partidos políticos via os sindicatos. Ficamos praticamente sem ação na escolha dos nossos representantes, muito embora eles sejam profissionais do banco. Sim. Veja o que aconteceu com o Fundo dos Correios. Foi obrigado a comprar títulos da dívida da Venezuela, quando a Previ, por pouco, não aconteceu. Compramos títulos da dívida pública da Argentina, por pura pressão do governo. Tadeu Schmidt de Erechim. Só uma perguntinha rápida, porque eu vou trazer um homem aqui de direita, que está mandando e-mail aqui ao nosso presidente Sincodil Funabrado, Fernando Blog. Se você não fosse americano, votaria em Donald Trump ou Hillary Clinton? Eu já te falei. Não, agora. Não, agora. Não, eu já te falei. Não se espantem se Donald Trump Mas não foi for eleito. Eu votaria no Trump. Pronto. É claro, pô. General Luiz Alberto Quirô. É claro assim. Eu acho ele um homem muito perigoso. Eu votaria na Hillary. Eu votaria na Hillary. Eu vou te dizer. Porque ele é... Eu também. Ele vai ser o presidente da nação mais importante. Olha só. Embora, depois eu também. Goulart, olha só. Isso aí Isso aconteceu exatamente com o Hitler. O Reagan tinha as mesmas... O momento é outro. Embora eu acho que é o seguinte, a sociedade nem com W. Bush dá para comprar qualquer presidente. Ele é mais radical que o George W. Da sociedade americana é capaz de suportar até um presidente mal escolhido. Mas tudo bem. Mas acontece que o poder de decisão desse homem, ele é o homem mais poderoso do mundo.
O poder de decisão dele é um perigo. Olha que excelente, Fernandes Brolio. Prezado Paulo Sérgio, excelente tema e convidados. Para mim, é um presente de aniversário cívico. Sou patriota de 7 de setembro de 1948. E nasceu em 7 de setembro. Ah, que beleza. Os Brolio, hoje até não olhei no sul dos aniversariantes, mas foram um grande abraço, meu querido amigo Fernandes Brolio, presidente Sincodiv, Fenabrave. Será que o que tenhamos a recuperação aí da nossa... do nosso mercado de automóveis aí. Um grande abraço. Saudades de 64, diz ele. Saudades de 64. Um abraço, Fernandes Brolio. Roni Soares Júnior. Nossas Forças Armadas são das poucas instituições que contam a confiança da população. Esperamos que continuem cumprindo seu dever constitucional. O Roni Soares, lá de Pelotas. E continuará. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Roni, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Boa noite, como é bom ouvir os generais. Eu vivi ainda adolescente essa época. Tínhamos segurança total. Saudades daquele tempo. Abraço a todos, Armando Machado. É 90% elogio. Acho que até mais. Depois é um trabalho até porque a unanimidade seria burra, né? Então é preferível. Eu vejo trabalho sério. Paulo, eu vejo exatamente. Isto é consequência de um trabalho sério, de muitos e muitos anos, de olhar à frente, de batalhar pelo bem comum. Não é batalhar para a próxima eleição, batalhar para ganhar dinheiro, não. Nós trabalhamos para o futuro de um país, nós trabalhamos todos nós aqui, durante mais de 40 anos fizemos isso. Ai. Boa noite, Paulo Sérgio. Grande exemplo de democracia está dando agora a Turquia, com o presidente Erdogan, com a tentativa de golpe derrotada dos militares, deu um exemplo que golpistas não pode ser tolerado. Milhares de civis e militares estão presos que participaram do golpe. Ao contrário do Brasil, onde os militares ficaram 21 anos no poder e ninguém foi punido. Célio Ângelo Pascoaloto. Não, mas essa eu gostaria de ter. Veja bem, Célio, o que acontece é o seguinte, a sua visão ela é um pouquinho diferente da nossa. Não haverá jamais um golpe no Brasil, jamais, que não seja por decisão da sociedade que nos suporta. Nós somos os representantes, lá na Turquia ou nos outros países totalitários que você conheça, por medo ou por qualquer outro tipo de atividade, a sociedade aceita esse tipo de atitude. A sociedade brasileira tem demonstrado, através desse tempo, que ela não aceita. Ela se utiliza de meios para resolver os seus problemas. Fomos nós em 64, ela não precisou de ninguém em 85, com as diretas já, e as Forças Armadas entenderam que a vontade da população era voltar o poder aos civis e sairmos do cenário. Em 92, botou o presidente para fora, né? E agora se utilizou do judiciário. Vamos ao ponto final, com o FCDL, SPC, Gimo e Facinep. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Brigadeiro Raul José Ferreira Dias. Olha, eu quero dizer que não só convidei militares, né? Aliás, era para estar aqui o comandante militar do Sul, o comandante da Brigada, mas convidei também a nossa deputada Anny Ortiz, né? Que infelizmente não veio, nós queríamos a visão do parlamento, de político aqui no programa, mas infelizmente eu acho que ela viu que tinha muito ela se assustou. Muito oficial superior aqui, ela se assustou. Paulo, oficial general. Realmente são ocasiões como essa que me levam sempre a estar aqui contigo e participar de mesas deste quilate. Certo? Mas o meu ponto final hoje vai para a minha moça bonita, para a Andréia, que está nos assistindo ali na televisão, certo? Lá no Mãe de Deus, certo? E vai se recuperar rapidinho, certo? Um beijo, minha moça bonita. Um beijo também para a Andréia, um beijo também para o nosso desembargador Braulio Marques, que está lá no Hospital São Francisco. E força, Braulio, força, Horaide, a sua esposa,
e aos filhos aí, nesse momento. Braulio Marques, estamos com saudades dele e ele vai se recuperar logo e estará aqui conosco. General Goulart, antes disso eu quero te dar aqui, estão fazendo na noite de hoje um grande programa. Desde já agradeço pela aula de história que não tive na escola. O regime militar foi bom sim, mas foi falho, pois possibilitou que estes que hoje comandam o país crescessem em liberdade nas universidades e outros lugares. Joelmir Freitas. Meu ponto final? Primeiro agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui com meus dois grandes amigos e você, Paulo Sérgio. Dizer que 7 de setembro deste ano tem mais um motivo para nós comemorarmos a nossa independência, com essa grande mudança que assistimos recentemente no nosso quadro político e que renova nossas esperanças de dias melhores para toda a nossa sociedade. Então é isso que eu deixo para aqueles que nos assistiram hoje, dizendo que temos tudo para fazermos um país melhor a partir dessa mudança que não era esperada, mas que se tornou tão necessária conforme todos perceberam ao longo desse período aí não tão agradável para todos nós. Olha, eu quero dizer o seguinte, não temos WhatsApp hoje, imagina se tivesse, já temos mais de 300 e-mails aqui. Então, parabéns pelo resultado que trouxeram ao programa. Paulo Sérgio, pergunta aos ilustres da bancada a opinião deles. Se ainda teremos a chance de viver a tranquilidade dos tempos dos presidentes generais. Ouvides Martini. Seu ponto final. Posso falar depois se quiser. Bom, inicialmente agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite do meu amigo Paulo Sérgio, estar aqui com dois irmãos de armas, irmãos de mais de 50 anos. Outro irmão que nos encontramos e voamos em ala durante muito tempo. E dizer, assim como disse o general Goulart, que esse 7 de setembro represente efetivamente um novo tempo. Um novo tempo sem grandes rancores, que as pessoas entendam da necessidade de pacificação da nação, que as pessoas entendam que nós temos que buscar o nosso desenvolvimento econômico e harmônico para que tenhamos o país que nós sonhamos. E que não digam, e eu não estou falando em nenhuma corruptela, é que os nossos netos tenham um país que nós almejamos ter para os nossos filhos. Muito obrigado. Olha o interesse que o Goulart está olhando para o cenário do Jornal da Pampa, que eu estou impressionante. Carlos Duarte, lembrando que o lema da nossa bandeira é ordem e progresso e que os governos jamais podem estar acima do Estado brasileiro. Carlos Alberto Istelmack Duarte de Sapiranga. Querias falar, Goulart? Não, e a respeito da segurança, eu acho que nós poderemos ter uma situação melhor nesta área tão difícil, desde que, primeiro, a área seja priorizada. Segundo, que os organismos que operam na proteção da sociedade sejam devidamente apoiados naquilo que eles necessitam, porque eles sabem fazer o que tem que ser feito. Eles sabem, só que eles estão carentes dos meios. E, terceiro, que a sociedade também contribua nesse esforço geral, porque a questão da violência e da criminalidade não é uma questão só de polícia, ela é também um problema social que, não havendo a participação da sociedade junto com a polícia, a justiça e o Estado, nós não vamos chegar a esse ponto que todos nós desejamos, que é mais paz, mais tranquilidade. Estamos no encerramento do programa, tem uma mensagem aqui do Cabo Bruno, 1267, pelotão de apoio da 2ª Companhia de Fuzileiros Navais, do 18º... Batalhão de Infantaria Motorizada. Então, é isso aí, da turma de 1984, dizendo, o regime militar foi muito ruim, todos os presidentes militares morreram pobres. Ele está fazendo sarcasmo. Infelizmente, não, olha, infinidades de meios, olha que o brigadeiro está testemunhando aqui, infinidade de meios que a gente não consegue ver. É impressionante, né? Lamentavelmente, não conseguimos ler aí a Estamos aqui prontos para vir a outro programa. Obrigado. Parabéns pela audiência aí neste 7 de setembro. Vamos esperar realmente ver novos e bons momentos no Brasil. Essa é a nossa eterna esperança, sempre melhorar. Né? Mas, enfim, estamos comemorando 194 anos da proclamação da independência, que diz que foi a margem do Riacho Ipiranga, proclamada pelo
grande patriota brasileiro. O detalhe é o José seguinte... José Bonifácio. Olha só. Obrigado. Vamos lá mais. Obrigado, Brigadeiro Dias. Obrigado, Brigadeiro Dias do Cabolo. Brigadeiro do Ar, Major Brigadeiro do Ar, né? Raul Ferreira Dias. Raul José Ferreira Dias, Luiz Alberto Quirô e Edson de Oliveira Goulart. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates e vem o Jornal da Pampa. Já está postos, que eu estava olhando tanto, doutor Goulart, a nossa querida colega Vera Armando para o Jornal da Pampa, que ela fala aqui para Porto Alegre, toda a região sul de Pelotas, depois temos nossos colegas lá em Carazinho, Santa Maria e 106 retransmissoras. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.